No mês internacional da mulher, vamos conhecer um pouco da luta das feministas, que muitas vezes é confundida com uma cruzada contra os homens. Não é nada disso. Elas lutam por direitos iguais, pelo fim da violência e por uma sociedade mais justa, para as mulheres e para os homens também. Hoje há milhares de feministas em todos os cantos do país que tomam as ruas em busca de direitos. A Marcha das Margaridas, 8 de março, Marcha das Mulheres Negras, mas nem sempre foi assim. A Melinha Teles conta que quando começou a falar sobre feminismo em plena ditadura militar, o grupo era formado por apenas 30 mulheres. Antes nós éramos feministas clandestinas, o povo não sabia, mas a partir de 1975 nós declaramos que somos feministas e vamos nas periferias, nos sindicatos, nas ruas, falar do nosso feminismo. E isso é contínuo, se mantém até os dias de hoje. Hoje, até pelo fator da internet, nós temos gerações mais engajadas no feminismo. Assim, eu vejo que meninas com 15, 20 anos já estão falando de feminismo. Com a ampliação do movimento, cada vez fica mais claro para a sociedade que a luta não é contra os homens. Os direitos das mulheres não tiram os direitos dos homens, pelo contrário, ampliam e consolidam os direitos dos homens. Isso é historicamente comprovado em qualquer sociedade. Segundo a Melinha Teles, sem o feminismo, o Brasil seria outro e os homens também seriam prejudicados. Em 1975, aqui na Grande São Paulo, o grande movimento é o movimento chamado do custo de vida, que são mulheres pobres, mães de família, que vão reivindicar aumento de salário para, na maioria das vezes, até para os seus maridos. Quem defendeu a licença-paternidade na pauta da Constituinte foram as feministas. O feminismo ganhou força, mas após 40 anos, algumas reivindicações continuam as mesmas. O jornal Brasil Mulher, produzido por Amelinha e outras feministas na década de 70, mostra isso. Discussões como violência contra a mulher, igualdade salarial e direito ao aborto não avançaram tanto quanto desejado. As principais conquistas, na minha opinião, são as conquistas pelos direitos e reconhecimento civil, né? Reconhecimento que as mulheres fazem parte da sociedade, que as mulheres fazem, que elas são produtoras de cultura, de conhecimento. Quanto mais as mulheres têm direitos, mais usufrui toda a sociedade. O aborto é tema recorrente entre os movimentos feministas e que precisa ser discutido com a sociedade. A sua legalização não pode ser objeto de crenças e tabus. É uma questão de saúde pública. 95% dos abortos inseguros acontecem em países em desenvolvimento, a maioria com leis restritivas. O SUS, hoje, atende 100 vezes mais casos de mulheres que tiveram complicação com o aborto clandestino do que mulheres que pretendem fazer aborto legal. Mais de 1 milhão de mulheres entre 18 e 49 anos já fizeram aborto no Brasil, segundo o IBGE. A maior parte é branca ou parda e tem curso superior incompleto. É um imaginário de que a mulher que aborta é uma mulher solteira, uma mulher jovem, uma mulher promíscua, né, uma mulher pobre. Mas pesquisas realizadas aqui no país pela ONG Anis, Associação Anis, dão conta de que a mulher que aborta é uma mulher casada, com filhos e católica. Só no ano passado, pelo menos 181 mil mulheres foram atendidas pelo SUS por terem complicações causadas pelo aborto clandestino. 59 morreram. De acordo com o Ministério da Saúde, esse número é 100 vezes maior do que as interrupções legais, que registraram 1.600 casos em 2014. No Brasil, a mulher só pode interromper a gravidez se for vítima de estupro, se comprovar que o feto é anencéfalo ou quando a gestação oferecer alto risco para a saúde da mãe. Caso contrário, o aborto é considerado crime e a mulher pode ser condenada de 1 a 3 anos de prisão. Tem que ser uma discussão abrangente, pensando nessa autonomia da mulher, sem que a gente entre em especificidades do tipo, a criança tem algum problema, não tem algum problema, foi violência ou não foi violência. O acesso ao aborto, o acesso ao atendimento pós-aborto,
Tudo isso faz parte de um contexto de saúde pública, porque muitas mulheres morrem. A mulher que provoca um aborto, ela também é uma vítima, porque hoje eles são feitos em lugares em que não há um preparo, uma asepsia. Só em 2015, o Hospital da Mulher, daqui de Santo André, atendeu 5 mulheres para a interrupção legal da gravidez e cerca de 700 mulheres pós-aborto clandestino. Gilberto diz que se o aborto fosse descriminalizado e tratado como uma questão de saúde pública, os custos para o Estado seriam menores. Porque essas internações, na grande maioria das vezes, são prolongadas, né? Pacientes que ficam 7, 10 dias internadas para a gente resolver um problema, uma infecção ou uma perfuração uterina num pós-aborto. Se hoje já é difícil fazer um aborto legal no Brasil, a situação pode piorar. Um projeto de lei do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, propõe que só façam o aborto mulheres que tenham boletim de ocorrência comprovando estupro. É uma visão conservadora. 1/3 das violências contra as mulheres acontecem dentro dos lares. E nem sempre elas vão realizar boletim de ocorrência. Aliás, elas estão nesse contexto de violência porque elas não conseguem buscar ajuda. A gente imagina, às vezes, que criminalizando esses abortos não vão acontecer. Eles continuam acontecendo mais longe das nossas vistas. E se o assunto é feminismo, quem merece atenção especial são aquelas que sofrem preconceito dobrado em nossa sociedade, as mulheres transexuais. Com 600 assassinatos em 6 anos, o Brasil é apontado como o país que mais mata travestis e homossexuais no planeta. As dificuldades que as transexuais enfrentam estão na família, na escola, no mercado de trabalho. E vão desde a violência até o não reconhecimento de seus direitos de cidadãs. Desde criança, elas se reconhecem como mulheres, mas para assumir a identidade feminina, Neon e Ariel enfrentaram muitas dificuldades. No caso de Neon, os conflitos começaram logo nos primeiros anos da vida escolar. É uma escola estadual. Começa a reclamar aos meus pais que eu tinha um problema de doença, que eles liam como a possibilidade de homossexualismo. Aí volta para casa, uma surra, virar de cabeça para baixo, bater com a cinta, virar a ponta da cinta para que a fivela te atingisse, depois ser tratada com vinagre e sal para recuperar. Neon resistiu a tudo quanto é tipo de agressão física e moral para chegar à universidade e ao cargo que tem hoje, diretora de arte na Prefeitura de São Bernardo do Campo. Mas ela é exceção. A maioria das mulheres transexuais acaba abandonando os estudos. Eu tenho acompanhado casos de meninas que já está na prostituição desde os 13 anos, hoje tem 16 anos, portadora de sífilis, porque a família, por questões religiosas, expulsou de casa aos 13 anos de idade. Ariel tem 22 anos e até os 20 escondeu a identidade feminina. Nesse período, trabalhou como professor de inglês e designer, mas depois que se assumiu, a situação mudou. Antes, quando eu tinha uma aparência masculina, usava um nome masculino, etc., eu tinha 2 empregos e depois eu não consegui um. Eu trabalhava como professora de inglês e as várias escolas que eu passei de cursinho, eu ouvia que eles não queriam alguém como eu dando aula para as crianças. Foi na Prefeitura de São Paulo que Ariel encontrou uma oportunidade de emprego como técnica no programa Transcidadania. Aqui foi o primeiro lugar que eu consegui trabalhar como Ariel. A luta das mulheres trans é cheia de obstáculos. Além de não terem nem os nomes sociais respeitados, elas sofrem diariamente com a violência e a falta de acesso aos direitos sociais. Você tem algumas migalhas sociais, umas coisinhas que dizem assim, agora tem nome social, tem portaria. Gente, eu fico pasma. Qual outra parcela da sociedade tem uma portaria para poder usar banheiro? O único direito que a gente tem é a nossa resistência, é a nossa força de dizer existimos, resistimos e vamos agora buscar o nosso espaço. Este foi o Panorama de hoje, com reportagens sobre os atos em todo o país pela democracia, pela legalidade democrática e contra o golpe. Os diversos pontos de vista, emoções e o discurso emocionado do ex-presidente Lula. E as mulheres continuam sendo destaque aqui no Panorama neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, com reportagens sobre o feminismo, o direito ao aborto e as mulheres transexuais. Nós buscamos sempre trazer opiniões e pontos de vista da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, para que você compreenda as notícias. O Panorama fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá!